buscando atender, né, e entender formas diferenciadas de aprendizagem, que aí eu comecei a lidar com os alunos com mais dificuldades. E aí foi buscando, né? O que eu posso fazer para atrair esse aluno? O que está faltando para ele ter interesse na aprendizagem? E foi assim que eu fui caminhando para essa área da educação especial. Joelma, seja bem-vindo ao Famoso. É um prazer ter você aqui no nosso canal para falar de um assunto tão importante que hoje, infelizmente, nem todas as escolas, nem todo o ensino está adaptado para essa questão da inclusão. É uma pena, mas a gente sabe que as coisas vão melhorar e podem melhorar. Mas falando um pouquinho sobre a questão da inclusão, como é que começou esse trabalho, essa tua formação como professora para dar aula para as pessoas com necessidades especiais? Eu comecei nos anos 2000, quando eu recebi uma aluna autista. Ela, laudada, foi para a inclusão, sendo que eu não tinha ainda nenhum conhecimento acerca da causa, né? Então, eu fui buscar informações e cheguei a uma professora pesquisadora que se chama Deise Terra, e ela me orientou, que começou a me orientar em relação a como deveria lidar com essa aluna em sala de aula. E a partir dessa aluna, eu comecei a ter mais interesse em pesquisar para conseguir alcançar aos alunos com deficiência e proporcionar aprendizagem e compreender os processos de cada um. Em relação à adaptação curricular, como é que é feito isso? É, como é que vocês fazem isso no ensino a pessoas com necessidades especiais? PCDs, autistas e pessoas com deficiências auditivas e visuais. Então, atualmente, eu trabalho em sala de recursos desde 2012. E então, aqui em Belfort Roxo, posso falar assim, né, doutor? Pode? Aqui nós temos um documento que se chama PEI, né, o Planejamento, Plano Educacional Individualizado, em que no começo do ano nós fazemos uma entrevista com os responsáveis do aluno, e a partir desse documento nós fazemos uma avaliação das necessidades desse aluno. Então, como que é essa adaptação? Depois da entrevista, faço uma avaliação com o aluno e vejo o que de aprendizagem ele tem, qual a bagagem dele, né? Então, o que de conhecimento ele tem e o que precisa ainda alcançar. E a partir dessa avaliação que nós traçamos as atividades para esse aluno. Nós temos alunos que acompanham todas as atividades de sala de aula, então ele não necessita de adaptação. E quando ele precisa, a gente faz a adaptação de acordo com a necessidade, com as dificuldades que ele apresenta em sala de aula. E qual o tipo, o perfil que é mais complicado da adaptação? Eu sei que o autista nível 3 ele tem a questão de o não verbal. Tem toda uma série de coisas. Até eu estava vendo um vídeo sobre a questão de, até para cortar o cabelo do autista nível 3 tem toda uma ilusão, tem todo um trabalho para fazer um trabalho diferente para conseguir até cortar um cabelo. Como é que é feito É, isso dentro da sala de recursos? então, na sala de recursos, o atendimento é individualizado. Então, você não tem essa. Assim, eu não encontro essa dificuldade aqui na sala de recursos, porque nós temos materiais
adaptar já materiais concretos para o atendimento. A dificuldade maior é quando ele está inserido dentro de uma sala de aula, né? No caso aí que é a inclusão. Aí, então, esse aluno ele é acompanhado por, que aqui em Belford Roxo é chamado de estimulador, mas é um mediador, e que essa pessoa, ela acompanha o aluno e auxilia nas atividades. Nós temos um aluno aqui não oralizado que não é autista, ele tem síndrome de Down. Então, como que é essa relação com ele, ele geralmente ele aponta ou sinaliza através de objetos, né? Ir ao banheiro, por exemplo, com imagens dos ambientes da escola. E assim ele vai se desenvolvendo e tentando se comunicar, né? Existem pranchas de comunicação alternativa que, para criança não oralizada, ele aponta para o objeto, né, com imagens, então tem uma prancha que ele vai virando e apontando para a imagem. Com esse aluno, nós não utilizamos a prancha porque ele tem toda a condição de oralizar. Então, o que que a gente faz é estimular a fala. Então, a gente até trabalha com o apontamento de objetos, mas o nosso objetivo aqui é que ele que ele oralize as vontades dele, porque ele tem todas as condições de fala. Ele não é um aluno com deficiência auditiva, por exemplo, que não consegue oralizar porque não ouve, né? Então, ele está precisando de estímulo para isso. Agora, com o autista, é da mesma forma assim, que eu penso, inicialmente, utilizar a prancha para ele apontar e a gente estimular a sensação dele. Ele precisa ter confiança, né, em quem está lidando com ele para ele aprender e conseguir manifestar as vontades e a aprendizagem. A palavra é importante, o que eu vi, os vídeos que eu vejo na internet, a primeira parte é confiança, né? Para ter o acesso ao autista, primeiro é a confiança. Ele confiar naquela pessoa que vai ter contato com ele, para depois você conseguir ter o avanço, para ele se abrir e conseguir te entender, ouvir você um pouco melhor. Eu não sei assim o que aconteceu comigo, que geralmente o aluno parece que já me conhece há algum tempo, sabe? Tem alguém que já me conhece, então eu ainda não tive essa, essa condição de ter dificuldade de lidar com o aluno. Que eu não sei se é a forma como eu falo, eu não sei se eles compreendem assim, o olho no olho, né? Que geralmente eu chego perto, falo, vem com a tia, vem aqui, o que está acontecendo? Então, eu ainda não experimentei essa coisa assim, de não fazer. O que eu já tive, por exemplo, é assim, o aluno de não ter vontade de pegar no lápis, por exemplo. E tem aluno que recusa escrever, né? Principalmente síndrome de Down. Tem dificuldades porque como eles têm a dificuldade motora, assim, de amolecimento, né? Esqueci a forma como eu falo, que não tem muita firmeza para escrever, então eles rejeitam muitas das vezes o lápis. Então precisa de um material mais engrossado, né? Eu costumo fazer essa adaptação com EVA mesmo, engrossando lá,
para ele conseguir ter mais firmeza para escrever. Então, assim, no início eles rejeitam, mas depois a gente vai adaptando as coisas, estimulando, sabe? Trazendo coisas diferenciadas para eles manusearem, para conseguir alcançar o nosso objetivo, né? Que é a leitura e escrita. E o papel da família Ah, nisso tudo? Como é que então, funciona essa família nesse suporte também externo? Não adianta só ter a sala de recursos. Como é que é isso? aqui a família, a gente costuma fazer reuniões também. Geralmente chama assim, um responsável. A gente costuma fazer encontro entre os responsáveis que já estão aqui conosco há algum tempo, né, para falar das experiências, dos avanços que o filho teve e trazer também para esses novos. Então, assim, existe uma relação de acolhimento. Então, dessa forma, eu penso que a gente consegue atrair mais os pais dos alunos, né? Para essa convivência, porque a nossa relação precisa ser de um apoiar o outro. Não tem como você seguir só fazendo um trabalho dentro da escola. E os pais precisam saber o que está sendo feito dentro da escola também para conseguir acompanhar e lidar também com o filho nas necessidades que ele apresentar. Então, eu acredito nessa parceria, sabe? Reunião, grupo de apoio, um compreendendo o outro, sabe? Trabalhando com as experiências, um mostrando a própria experiência, falando das dificuldades e como que cada um conseguiu superar, né? Que às vezes eu vejo assim, tem uma mãe aqui que parece que ela ainda está um pouco desorientada na lida com o filho. E aí a gente chama outras mães para poder dar um apoio, falar como foi, falar da própria experiência, para que ela consiga também, no futuro, aprender a lidar com essas questões, sabe? Sim. Às vezes é difícil, né? A pessoa também não tem, como assim, a gente não tem muito apoio, você não tem terapias, lugares públicos que você possa, assim, vai, tal lugar assim, tem um psicólogo, tem um fonoaudiólogo, né? É muito difícil você encontrar esse trabalho, esses profissionais dentro da rede pública. Então, o que que a gente pode fazer? O pouquinho que a gente tem, a gente conseguir criar essas estratégias de um apoiando ao outro. Então, você vê que esse suporte, na verdade, ele é hiper essencial, né? Hoje para essas mães, né? E desde que você começou, como é que está sendo a evolução das famílias em relação ao ensino inclusivo? Você começou nos anos 2000 para cá. São mais de 15 anos. Como é que foi isso aí? Como é que está essa evolução? Como é que você está enxergando isso? No início, eu acho assim, que eu percebia que as pessoas não tinham muita, é, como posso dizer, não acreditavam tanto os pais quanto os alunos, né, da inclusão. Hoje eu vejo uma abertura maior, assim, as pessoas já trazem o filho para a escola, matriculando, sabendo que há possibilidade de aprendizagem. Não é só, vou deixar o meu filho, o que acontecer, aconteceu, não. Existe uma preocupação, né, com a aprendizagem dessa criança quando ele é laudado. O que eu encontro dificuldade hoje é quando a criança vem para a escola sem laudo, ela está apresentando ali dificuldades, né? Baixo rendimento em sala de aula, dificuldade de se relacionar com os outros.
E quando a gente chama esse pai para conversa, para um encaminhamento, geralmente a gente fica nessa questão. O responsável leva o encaminhamento para buscar melhoria do atendimento desse aluno, mas eles não trazem de volta. Então, quando a criança, quando nasce, já recebe um laudo, os médicos já identificam e encaminham, é uma coisa. Agora, para a gente conseguir esse encaminhamento, para conscientizar um responsável de que aquela criança precisa de um atendimento diferenciado, precisa de buscar, né, outras alternativas, eles costumam, assim, estão rejeitando, né? Não querem aceitar a condição da criança. Aí, nesse caso, eu acho mais difícil, sabe? A gente está encontrando muitas barreiras assim para conseguir dar um acompanhamento ao aluno que não tem laudo, que você visivelmente tem dificuldades, você vê ao longo do desenvolvimento dele dentro de sala de aula, do comportamento no espaço escolar, e você quer dar um direcionamento para esse aluno, né, que ele consiga acompanhar e os pais rejeitam, né? Aí a família não apoia, acha que é invenção nossa, que foi até aqui, né? E aí a gente também ainda esbarra na questão da aprovação automática, que é, não está mais, não está tão clara assim, mas existe, né? O aluno não pode ser retido por N questões também, né? Que a gente pensa. Só que para quem não está dentro do espaço escolar, à medida que o aluno vai avançando em série, mesmo sem aprendizagem, né, que ele vai para o ano seguinte sem aprendizagem, e aí vai é, acentuando a dificuldade dele, mas para o responsável que está de fora, pensa que o caminhar dele avançando nas séries, ele está avançando também. E aí não aceita, acho que o filho está passando, está aprendendo, está avançando nas séries, está aprendendo, o que não é uma realidade. Muitas das vezes a criança vai carregando as dificuldades para o ano seguinte e a dificuldade dele vai se acentuando, sabe? Ainda não existe assim uma medida mais rígida para que a gente alcance esse aluno. Porque depois atinge onde eu já conversei com professores, teve uma entrevista com um professor do ensino superior, na universidade, que o aluno chega com déficit na universidade, de português e Sim, matemática. Tem que dar é. reforço escolar de português e matemática para o aluno que chegou na faculdade. Então, e eu fico ainda pensando, né, como esse aluno chega lá, né? Que é que a gente sabe que muita coisa está sendo passada em frente. E como que passa no Enem, por exemplo? Eu deduzo Não que sei. estejam treinados só para fazer aquelas questões e pronto. Mas o raciocínio lógico, que é o principal, é igual um professor de matemática dar as fórmulas no quadro e o aluno não saber utilizar as fórmulas. Ele pode dar uma prova inteira, É, colocar as questões ali na prova e falar assim, ó, as fórmulas estão todas aqui. Se o aluno não estudou, não sabe como não aplicar, não adianta. é, é isso que acontece. Então, e quando se fala na questão das dificuldades, quais avanços você acha que deveria ter no ensino a crianças com necessidades especiais? Eu penso que todas as pessoas que precisem de mediador que consigam, porque assim, nem toda escola, eu falo de rede municipal, estadual, não tem esse.
esse profissional que possa acompanhar e dar suporte ao aluno. Muitas das vezes esse aluno ele fica solto na escola, né, dependendo de um professor que consiga fazer as adaptações, que tenha esse olhar diferenciado para esse aluno. E, às vezes, um professor só não dá conta de fazer as adaptações, de acompanhar esse aluno nas especificidades que ele precisa para atender de melhor forma esse aluno, para alcançar esse aluno, né? Porque ele, às vezes, ele precisa de alguém ali para estar direcionando a atividade. Ele até acompanha o que o professor está passando lá, né? Mas às vezes ele fica disperso. Se acontecer uma coisa adversa em sala de aula ou alguém que chame a atenção dele, às vezes a atenção dele vai voltar para o outro aluno e ele perde o foco ali na sala de aula. Então, muitos alunos precisam desse mediador, dessa pessoa que vai dar o suporte ali em sala de aula e não tem. Então, são pouquíssimas escolas que têm esse suporte. Precisa ser pensado melhor essa atividade, esse apoio a esse aluno, né? Porque é, ele, principalmente quando ele avança e vai para o segundo segmento do fundamental ou até no ensino médio, ele não tem mais um apoio. É como se ele pudesse caminhar com as próprias pernas, mas nem sempre é possível, né? Precisa ser repensado isso. E a outra também de capacitar os profissionais das escolas para atenderem esse aluno. Muitos professores ainda, principalmente no ensino médio, acham que o aluno com deficiência ele tem que ir para a escola especial. Eles ainda não compreenderam esse processo de inclusão, sabe? E aí você fica também num grupo dividido. Quem conhece e apoia, né, a inclusão e as pessoas que estão resistentes ainda, que não Uhum. compreenderam como é esse processo. Porque a escola especial, ela também precisa existir, sim, para dar o suporte às pessoas que têm mais dificuldades, que tem mais comprometimentos, né? E aí não conseguem interagir socialmente. Agora, para quem interage socialmente, consegue e tem possibilidades de aprendizagem, o espaço é um espaço regular e de inclusão mesmo, para que ele possa ter acesso às informações e possibilidades de desenvolvimento. Porque se ele ficar isolado, como que ele vai desenvolver? O autista, por exemplo, como você mencionou, ele tem uma dificuldade social. Muitas das vezes, a dificuldade de fala dele é pela falta de interação com o outro, porque é uma condição do autista essa interação. E se não há possibilidade dele interagir com o outro, se ele se isola, né? E se a gente é, proporciona esse isolamento, acha que é possível, que tem que ser assim, a gente não possibilita o desenvolvimento dele, se ele ficar isolado. Então, é difícil, né? Por exemplo, eu tenho uma aqui que ela não suporta barulho, mas a turma já entende que ela não gosta de barulho. Então, ela chega, todo mundo já fica quieto. Eles aprenderam a lidar com ela. E é assim, né? Então, a gente vai trabalhando com as crianças também o conhecimento e a experiência de contato com a pessoa que tem características diferenciadas, né? Então, precisa haver um respeito com relação a isso.
E eu penso que se não tiver essa convivência, a gente não vai aprender a lidar, a gente não vai aprender a conviver, sabe? Então, eles precisam estar incluídos aí. Com certeza. Eu vejo tua paixão por isso. Você falando, dá para sentir essa paixão pelo que você faz, né? E aí eu sempre faço uma pergunta aqui no canal, assim, durante a entrevista, assim, por que você ama o que você faz? Além da forma como já estou vendo, o brilho nos olhos, essa vontade, essa paixão em falar sobre o tema, por que você ama o que você faz? Ah, eu penso que desde criança, sabe? Olha, a minha mãe, quando eu falei assim, quero ser professora, a minha mãe era faxineira, né? E ela falava assim, vai aprender a arrumar a casa, lavar uma louça bem lavada, que ela não sentia que tinha futuro ali, ela achava uma coisa muito além, sabe? E ela falava assim, aí eu lembro uma vez ela falou assim para mim, você sabe, para ser professora tem que estudar muito. Aí eu falei para ela, então eu vou estudar muito. Então eu acho que essa vontade já vem desde criança. E para a educação especial foi mesmo assim, foi dentro do percurso, né, de ser professora e buscar aquele aluno que não aprende por quê, né? Tá 3 anos que antes existia a reprovação, então tá tanto tempo na sala de aula e não aprendeu nem a escrever o nome. Eu falava, gente, não é possível. O que está acontecendo com isso? Aí eu falava, não, não pode passar por mim sem aprender pelo menos alguma coisa a ler. E aí eu fui buscando assim, formas diferenciadas de aprender, sabe? De ensinar, de como eu ficava perguntando assim para mim, como que esse aluno vai aprender? Eu preciso ver alguma forma de ensinar para ele não ficar por aí. E aí eu acabei entrando nessa questão por isso, buscando atender, né, e entender formas diferenciadas de aprendizagem, que aí eu comecei a lidar com os alunos com mais dificuldades. E aí foi buscando, né, o que eu posso fazer para atrair esse aluno? O que está faltando para ele ter interesse na aprendizagem? E foi assim que eu fui caminhando para essa área da educação especial. E agora, assim, eu vejo no ensino médio, né, na formação de professores, a possibilidade de estar atraindo o meu aluno em formação para pensar dessa forma assim, diferenciada, para compreender o aluno e buscar alternativas de formas de ensinar para o aluno não ficar tão aquém do que é esperado dele, né? Professora, muito obrigado por esse bate-papo e essa luz não falo inteligência, mas de informação que todos que estão assistindo aqui vão ter a respeito desse tema tão importante na educação. E que tenham mais Obrigada. professoras com essa paixão toda tanto pela educação quanto pelos alunos necessidades especiais, como você, para que a nossa educação seja cada vez melhor. Tá, muito obrigada. Inicialmente eu fiquei um pouco apreensiva, porque essa coisa de filmar, e eu me coloco à disposição se você quiser conversar mais sobre outras questões, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço novamente e que venha, muitos e muitos alunos possam sair formados, ótimos cidadãos, formados a partir do seu conhecimento, do seu amor pela educação. E você que acabou de assistir esse episódio sobre educação especial, aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado